Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Beba do cálice. Quando nós falamos beba do cálice, nós estamos falando a frase de Jesus, que se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nada agradou mais o Pai do que Jesus ir à cruz. Nada. Ele não foi entregue por ninguém, ninguém o prendeu, ninguém o matou, apesar de nós até usarmos expressões assim, mas a verdade é que ele se entregou. Ele se entregou. Quando você vê a passagem de Abraão subindo Moriá com Isaac, Isaac levou a lenha nas costas. É a representação do pai, o filho. Ali nós vemos claramente a imagem de Jesus. Quando nós vemos Abraão colocando o filho e levantando o cutelo, nós vemos Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta de Isaac foi: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas onde está o cordeiro? Ele falou: Deus vai prover. Quando aparece a primeira vez, o Deus Jiré, o Deus provedor. E aí eles olham e veem, lembra que Jesus fala em João 8, que Abraão me viu. E aí os religiosos questionam: você não tem nem 50 anos, está dizendo que viu Abraão. E viu, porque ele olha e vê aquele carneiro preso pelos chifres. Você vê que ele estava preso pelos chifres e não por qualquer outra parte do corpo, porque o animal não podia ter um arranhão sequer. Ele estava preso pelos chifres. Lembra que ele era examinado e então oferecido a Deus. Então ele pega aquele animal e oferece a Deus. E a Bíblia fala que Abraão voltou com seus servos, mas a gente sabe que ele voltou com Isaac. Mas não fala que ele voltou com Isaac, porque ali, no mundo espiritual, de forma espiritual, Deus recebeu Isaac. E essa foi a frase de Deus, né, do anjo para Abraão: agora eu sei que você me teme. Você não me negou o seu único filho. Deus não negou o único filho. E Jesus aceitou beber desse cálice. E não foi um cálice doce. Olhando, não foi doce. Mas nós vemos que Jesus estava feliz, porque na última ceia ele fala que estava feliz. Nós sabemos que a única dor do Senhor em beber do cálice não era tudo que ele ia passar, mas era a separação do Pai. Uma palavra que precisa entrar nos nossos corações, nós precisamos ter isso tão vivo dentro de nós.
Como Jesus, ele não queria ficar longe do Pai. Por nenhum momento, curto que fosse. E nós devemos desejar a presença do Pai mais do que qualquer outra coisa. Queridos, nós não podemos beber do espírito deste mundo. Nós não podemos beber do espírito do tempo. Nós não podemos ser envolvidos pela cultura. Uma cultura hedonista, consumista, onde nós já não cultuamos mais. Você pode ver que até a frase, tem frases que muitos cristãos estão usando que mostram que já beberam do espírito desse tempo. O culto foi bom. Ai, dou tal nota para o culto. Eu dou tal nota para o ministério infantil. Não foi tão bom como eu queria. É óbvio que nós queremos ter estrutura e sermos cada vez melhores. Mas observe que a expressão, eu adorei o Senhor, eu vi Deus, está cada vez menor. Eu fui para cultuar o Senhor. Muitos já beberam de tal forma desse espírito que se tornaram consumistas de uma reunião. Eles vêm para consumir, não para entregar. Eles vêm para avaliar o que foi bom, o que não foi bom, qual setor. Tem gente que é assim, tal área é muito boa, mas tal área não é tão boa. Se eu tiver que avaliar, tal coisa não foi, então eu avalio que isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Você observa que a visão está mais para uma visão mundana. Quando nós lemos em Isaías 60, fala que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti vai surgir a glória, a luz. Por quê? Porque a culpa de tantas trevas é da igreja, é minha, é sua. Porque trevas crescendo, aumentando, a ausência de luz. É a ausência de luz. Quando você lê sobre o avivamento de Gales, você vê que os bares foram fechando, os policiais foram perdendo os seus empregos. Os animais, tem uma parte tão importante, que os animais não estavam respondendo aos seus donos, porque eles xingavam muito, e a linguagem que os animais conheciam era de xingamento, e agora os donos não xingavam mais, mas a linguagem que os animais conheciam era uma linguagem de xingamentos. E seus donos não xingavam mais, então os animais não estavam obedecendo os seus donos. O povo foi enriquecendo, porque ninguém gastava mais em bares, em jogatina, em prostíbulos. Eles trabalhavam muito, iam para casa cuidar de suas famílias. A sociedade foi curada, porque um verdadeiro avivamento não é um momento num culto, é o que causa na minha vida e me leva a viver dentro daquele padrão. Eu mudo de tal maneira que tudo ao meu redor muda. Eu mudo de tal maneira que a minha linguagem muda, a minha postura muda, meus amigos mudam, porque eu constranjo as pessoas. E não sou constrangida. Minha família muda. Tudo ao meu redor muda. Eu sempre digo que se o evangelho que você está ouvindo não está mudando você, tem algum problema. Porque o evangelho de Jesus Cristo se chama Boas Novas. E quando essas boas novas chegam até nós,
e nós descobrimos o que significa uma vida com Jesus, nós não queremos mais aquela vida que vivíamos, aquela linguagem, aquele comportamento, aquele estilo de vida. E então tudo ao nosso redor muda. Tudo muda. Quando a igreja deixa de brilhar, quando cada crente deixa de brilhar, famílias não estão brilhando, casais não estão brilhando, o que acontece? As trevas vão tomando conta. Quando você não tem um impacto na sua casa, as trevas começam a ter. Se você não fala a língua da fé, você vai falar a língua do mundo. Se você não está deixando entrar a palavra, alguma outra coisa está entrando. E foi por beber de um cálice de ficho que nós fomos salvos. E nós somos instruídos a seguir o mesmo padrão de Jesus. Quando eu vejo pessoas, crentes, num tempo onde as trevas têm crescido, e eles com reclamações, com vitimismo, tudo girando em torno deles, vindo para a igreja para consumir, e avaliar o que ele gostou, o que ele não gostou. Sendo que então, se tem uma área que ele não está gostando, por que ele não assume? E vai torná-la melhor. Já que o reino de Deus, a obra do Senhor é feita por pessoas dispostas, com o coração aberto. Se eu tenho condições de melhorar algo, eu posso melhorá-la. Melhorar aquela área. Um cristão que brilha, ele não reclama, ele assume uma postura de melhorar o que para ele pode ser melhor. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele não se porta como uma vítima, porque ele sabe que ele não é. Ele não vive em torno de problemas, mas em torno de Cristo. Cristo está no centro. Ele não vive em torno de problemas. Você, quando fala com ele, você não o ouve falando de problemas. Mas sim do quanto ele ama Jesus e o que ele quer fazer, e ele pode fazer pelo reino de Deus. Nós vemos uma destruição absurda aí fora. E dá para entender? Porque os cristãos, muitos não estão vivendo muito diferente do que mundanos estão vivendo. Tem lares de crentes que você não pode dizer que é diferente do vizinho que é incrédulo. Tem profissionais que você não sabe dizer se ele realmente, se ele é luz ou se ele fala que tem Cristo, então tem luz na vida dele, mas você não consegue ver. A forma dele negociar, a forma dele conduzir. Então Jesus se entregou por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida livre. Uma vida de reino. O reino chegou até vocês. Eu tenho reino, seja feito aqui como é no céu. Eu sei, por estar em Jesus, a autoridade que eu tenho. Eu tenho as chaves do céu. Eu posso abrir portas.
Eu posso fechar portas. Eu posso mudar situações. Eu tenho autoridade. Foi me dada uma autoridade. Eu tenho autoridade. De um cidadão. Eu tenho cidadania celestial. Por que é tão importante a cidadania? Porque você tem direitos. Se você vai para um país e fica ilegal, você não tem direitos. Você é um ilegal. Mas quando você se torna um cidadão, você passa a ter direitos. Quando você se torna um cidadão do céu, você passa a ter direitos de um cidadão do céu. A cidadania é tão importante porque dá a você direitos. E se você se torna um cidadão do céu, você passa a ter direitos. Você tem uma autoridade de um cidadão do céu. A Bíblia fala que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. A Bíblia fala que nós somos cidadãos celestiais. Então eu tenho cidadania celestial. O que acontece no céu, eu posso trazer para a terra. Eu posso viver em conformidade com o que está acontecendo no céu. Por causa de Jesus. Se eu estou em Cristo, eu me torno descendente de Abraão. E herdeira conforme a promessa. Eu me torno herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Quando isso entra, é fé. É fé. O problema é que muita gente está, né, teoricamente, andando com o Senhor, mas não crê. Tanto não crê, que quando você conversa com a pessoa, ela sabe falar de forma religiosa a respeito de Deus, mas ela não sabe viver. Ela até sabe falar, mas ela não vive. Porque na vivência, no dia a dia, o que a domina são sentimentos, são as emoções negativas, são as vontades, a influência do mundo. Tanto que ela é capaz de ser contraditória na mesma fala. Ela é capaz de citar um versículo bíblico e falar contrário a isso de acordo com o que ela está sentindo. Ela é pura contradição, porque ela fala uma coisa, mas ela não acredita. Ela até fala de um Deus grande, mas ela vive como se ele fosse irrelevante. Ela fala que ela crê em Deus, mas vive como se não cresce. Então há uma contradição na vida dela. Ela está cheia de crenças. Ela está cheia dela mesma. E na hora dela aplicar, ela sempre está cedendo para aquilo que ela sente. Então ela não fala alinhada à palavra. Ela acaba não vivendo alinhada com ela. Ela não toma decisões na vida dela alinhada à palavra. Porque quando ela está sentindo, aí ela fala o que ela está sentindo, não está em alinhamento. Ela faz o que ela está sentindo.
Eu não estou com vontade de buscar Deus, não busco. Eu estou com problema, ela está falando só de problema, ela fala de problema, de problema, de problema. Das minhas dores, do meu passado, do que me fizeram, do que não fizeram. É o vitimismo. É uma revolta, é uma ira, é uma fúria que nunca cura. Por quê? Porque ela está cheia dela. Ela está cheia de passado. Ela está cheia de sentimentos. Ela está cheia de mentiras. Não importa o tempo, o lugar. O que sai dela não é a verdade. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela não vive vida de reino. Ela vive uma vida alinhada com esse mundo. Porque apesar dela dizer que é crente, ela não resolve os problemas dela como a Bíblia manda. Ela não lida com os problemas como a Bíblia manda. Ela não toma decisões alinhadas com a palavra. E algumas pessoas que ainda dizem, não, mas eu oro, eu jejuo, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas não acredita. Porque quando sai, não sai verdade. E conhecereis a verdade te liberta. Sai mentira. Sai engano. Sai ingratidão. Sai questionamentos. Sai revolta. Sai vitimismo. Sai religiosidade. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Ô, gente, Judas conhecia o lugar da oração. Judas conhecia o lugar onde o Senhor ia com eles para ter intimidade. Judas conhecia o lugar, mas não conhecia Jesus intimamente. Judas conhecia o lugar. Tem gente que conhece muitos lugares. Conhecem muitas coisas. Se você conversar com a pessoa, ela sabe o que está acontecendo, as conferências, o pregador da moda, o cantor da moda, elas sabem dizer tudo, elas só não conhecem Jesus. Elas conhecem lugares, elas conhecem um monte de coisas relacionadas a Deus, só não conhecem a Deus. Eu conheci aquele lugar. Que adianta conhecer o lugar? Porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. E eles iam para lá para quê? Orar e pregar a palavra. Orar, o que tinha lá? Palavra e oração. Mas em Judas, ficou só o conhecimento do lugar. Ele foi muitas vezes lá. Mas não mudou o caráter dele. O caráter. Judas pregou, orou, expulsou demônios, curou pessoas. Porque ele se moveu naquele espírito. Mas o caráter dele não mudou. Ele continuou cheio de crenças mentirosas, cheio de si mesmo. E focado no quê? No dinheiro. Tudo que ele fez. Você já viu que tem pessoas que fazem qualquer coisa? Igual agora mesmo eu mostrei. Pessoas que por conta de uma paixão mentem, enganam, traem, fazem horrores. É tudo disfuncional. Mas acham que isso vai dar certo. E tem gente que por conta de dinheiro manipulam, mentem, enganam, vão trapacear. Elas fazem qualquer... Tudo, quando elas abrem a boca, preciso de mais dinheiro, esse dinheiro não dá para nada. Deixa eu te dizer uma coisa, se você continuar dizendo
que o que você ganha nunca dá para nada, você vai continuar. Porque você não é fiel no pouco, você não valoriza o que está nas suas mãos, você amaldiçoa. Não dá para nada. Não dá para nada. O que eu faço com isso aqui? Você está vendo que você provavelmente está ganhando menos ainda? Porque essa é a sua postura. Sempre de diminuir o que Deus coloca nas suas mãos. De ser ingrato. Tem gente que não importa o lugar. Para onde ele vai? Ele está em busca do problema, do defeito, de criticar. Ele é viciado em crítica, em opinião. E aí você olha para a vida dele, está cada vez mais baixa. E ninguém quer saber da opinião dele. Porque ele não tem credibilidade para dar opinião. Ele não tem vitória. A gente ouve quem tem relevância. Quem é que tem relevância? Quem tem frutos. Se uma pessoa não tem frutos, o que ela pode me ensinar? A sua vitória é o seu testemunho. Sua vida é sua mensagem. A sua vida é a sua mensagem. Eu sempre falo. Vença. Ao invés de você despender energia com coisas inúteis, coloque a sua energia em coisas relevantes. Em crescer, em ser uma pessoa melhor, em executar melhor o seu trabalho. O que vai acontecer? Você vai ter frutos, você vai ter relevância. Mas se você ficar olhando para os lados, para o problema, porque você não tem, você vai perder energia, jogá-la fora. Se você diminui o que está nas suas mãos, por que Deus daria mais para você? Essa tem sido a história de muita gente, elas estão repetindo. Nunca está bom. É tanta arrogância, tanto orgulho. Tem algumas que aí eu faria melhor, então por que não está fazendo? Ah, porque isso não está bom. Faça melhor. Você vê que os princípios da palavra não estão dentro da pessoa. Não estão. Ao invés de ela estar focada na palavra, às vezes ela está ouvindo gente que nunca acrescentou a vida dela. Que não serve para dar conselho nenhum para ela. Gente, quando o Senhor tirou o Abraão da terra, a Bíblia dá detalhes da casa do pai, ou seja, a influência do seu pai. Eu não quero para você. Você vai honrar, preste bem atenção, neste caso o Abraão o pai tinha morrido, mas você honra o teu pai e tua mãe. Mas chega um momento da vida que talvez eles não são mais as pessoas que vão dar os conselhos que você precisa. Ele teve que sair da casa do pai, da terra. Pois até a influência geográfica, até a influência do lugar, Deus não queria para ele. Do meio dos parentes, havia uma atmosfera, uma frequência, havia um espírito que Deus disse, eu não quero você falando essa língua. Eu quero você fora disso. Isso não é lugar para você. Essa influência não é para você. Esse padrão não é para você. Esses conselhos não são para você. Isso aqui não é para você mais. Eu quero que você me ouça, você vai me ouvir. Ouça o que eu estou falando com você.
Então ele tinha que ouvir a Deus. Ouça a Deus. Se você não ouvir a Deus, não vai funcionar. Isso não funciona. Muitas vezes Deus está trabalhando para nos tirar de um padrão que nunca funcionou. Isso não cabe mais na sua vida. E você insiste em continuar lá. Todo dia. Talvez está falando com alguém que não acrescenta a sua vida. Está falando de assuntos que não acrescentam a sua vida. Está remoendo coisas que só estão derrubando você. Aí você olha para a sua vida e pergunta por quê? Que ela está do jeito que está. Por que será? Porque está focado em coisas improdutivas. E se tornou uma pessoa inoperante, improdutiva, como diz a Bíblia. Porque você fala uma linguagem que não é da fé. Ouve pessoas que não acrescentam mais a sua vida. Fica remoendo coisas que você tem que deixar. Deixa o que se foi. Deixa o passado. Queridos, não dá para construir uma vida nova chorando leite derramado. Desde quando eu comecei a pregar, eu falo, o leite não volta para a caneca. Para de chorar leite derramado, é daqui para frente. Mas algumas pessoas, elas não querem fazer o que é preciso, porque elas estão cheias delas, é tanto orgulho, e elas remoem, são tantas crenças, é uma mente rígida, inflexível, que não a permite romper, ela tem que acreditar na verdade e romper. E beber cálices que ela não quer beber. Do perdão, da renúncia, de deixar o passado, de cortar vínculos que não são bons, de fazer sacrifícios que vai demandar humildade e quebrantamento. Uma submissão. A pessoa não quer. Então Judas foi para o olival levando consigo um destacamento de soldados. Imagina a cena. Esse cara comeu, dormiu, viveu ali com Jesus. Agora ele está com destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Essa parte é incrível. A Jesus de Nazaré, responderam eles, sou eu. Disse Jesus, e Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, ele é o eu sou, eles recuaram, olha o tamanho do poder, vê se alguém podia prender Jesus. Então entenda isso aqui, ninguém prendeu Jesus, Jesus se entregou, ninguém está aqui para obrigar você a fazer uma coisa que você não quer. Você decide, você toma a decisão de, por amor a Jesus, se entregar, obedecer, renunciar, se curvar. Você decide. É uma decisão sua. Você simplesmente poderia, como Jesus. Não vou. Só dele falar, sou eu, os caras recuaram e caíram. Eles recuaram e caíram por terra.
E Jesus lá em pé, esperando eles se levantarem. Ele, se ele quisesse, ele podia ter ido embora. Lembra quando, em Nazaré, que ele lê Isaías 61 e 60 e diz, hoje essa palavra se cumpriu? E aí, ele confronta aquele povo, eles vão empurrando ele até o precipício, e ele foi. Ele passou no meio deles e foi embora, não era a hora dele. Ninguém. Eles tinham a intenção de jogá-lo do precipício, mas ele foi. E depois passou no meio deles para mostrar para todo mundo, estou aqui no precipício, ninguém pode me jogar daqui, estou voltando. Aqui tinha chegado a hora. E ele sabia qual era o propósito que ele tinha que fazer. Sabe quando chega a hora, você entende, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento, Deus espera isso de mim, eu vou fazer. Eles caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ô, gente, às vezes eu vejo isso aqui. Tem pessoas que elas querem de qualquer jeito, elas não vivem a vida que elas devem viver. Pedro não estava vivendo a vida que ele deveria viver, até esse presente momento. Mas você vê como são rápidos em comprar briga para defender Jesus? E Jesus não falou, eu posso, escuta, se eu quiser, eu chamo miríades de anjos, eu chamo aqui legiões de anjos. Quer dizer, ele deixou muito claro, eu estou me entregando. É uma entrega, ele nos ensinou, e Paulo falou, que a atitude de vocês tem que ser a mesma de Cristo. Que se esvaziou, não ficou apegado ao ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a condição de servo. E se humilhou à mais baixa posição, que é o caminho de ser exaltado. O Pedro foi rápido em tentar defender Jesus. Tem gente que é rápido em ir para a rede social, para ir brigar, para ir não sei o quê, não sei o quê. E eu penso, se você vivesse a vida que você deve viver, a sua mensagem ia constranger as pessoas. Porque se tem um negócio que Jesus não precisa de defesa, ele sabe bem se defender. O que ele está esperando de mim e de você é que vivamos a sua palavra. Por que as escolas estão do jeito que estão? Porque muitos professores cristãos não ocuparam o seu lugar. Por que o mundo está do jeito que está? Porque os cristãos não têm ocupado o seu lugar. Quando algo acontece, queremos ir defender Jesus. Nós vamos defender Jesus. E Jesus está dizendo, eu não preciso de defesa, eu preciso que você viva alinhado com a minha palavra. Você já viu que tem gente que ele tem que ter opinião sobre tudo, em todas as polêmicas ele aparece. Em todas. A pessoa tem que dar a opinião dela. Aí quando você chega mais perto, você vê que a vida da pessoa está com muito tempo para uma coisa, quando sobra num lugar, falta em outra. Está sobrando aqui, está faltando aqui.
Quem tem muito tempo, porque isso demanda tempo, para buscar saber de tudo e emitir opinião sobre tudo, com certeza ele não vai ter tempo de fazer o que ele deveria estar fazendo. Tem histórias e histórias que são contraditórias. Gente que é contraditório o tempo todo. Então nós precisamos rever a nossa vida. Como uma das palavras do encerramento de domingo passado falou, veio aquela palavra de quando avaliei a minha vida. Salomão, quando avaliou a vida dele, ele chegou à conclusão, dito por ele, que ele estava envolvido com coisas inúteis, estava correndo atrás do vento, que não havia proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. Exatamente, porque se você só busca o que está debaixo do sol, você vai se sentir frustrado. Você tem que buscar o que está acima. E algumas pessoas, se fizeram uma avaliação da sua própria vida, elas vão chegar à conclusão de que elas têm se envolvido com muitas coisas inúteis e corrido atrás do vento, porque resultado mesmo de uma vida sólida e segura elas não têm. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo, a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa, quando você lê em Mateus, você vê que os dois estavam atacando o Senhor, insultando o Senhor. Os dois compartilhavam do mesmo espírito, da mesma visão. Mas em algum momento, um deles, porque o Espírito falou com os dois, mas um deu ouvidos, e ele se quebrantou. E agora, ele corrige o outro. E ele se posiciona de uma maneira, onde ele mostra para o Senhor que ele crê nele. Hoje, Senhor, lembra-te de mim. Olha como ele falou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que ele estava do lado de um rei. Dois ali. Os dois insultando. Aí um ouve a voz do Espírito. E já te ocorreu o tamanho da loucura que algumas pessoas fazem com a vida delas? Até no último instante. Quando eles não podiam mais mexer nem uma mão, nem um pé, acabou. Se tinha uma coisa que Satanás sabia, é que aquelas duas almas pertenciam a ele. De repente, um muda. E crê no Senhor ali. E é salvo. Porque Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, havia arrependimento sincero ali. Esses homens viveram uma vida terrível. Mas, ali, quando já não podiam mexer nem uma mão nem um pé, um deles se arrependeu. Aí olha o outro. Imagina o tamanho da dor, quando você estuda sobre os efeitos da crucificação, você sabe o quanto aquilo era doloroso, era um método terrível de julgar as pessoas. Era doloroso demais. E ele já devia estar com dores insuportáveis. E até no último instante ele usou o pouco de energia que ele tinha, não para buscar Deus. Não para fazer como o outro.
mas para continuar insultando o Senhor. Foi o que ele fez. Que é o que algumas pessoas fazem. Elas já estão num sofrimento grande, mas elas continuam fazendo a mesma coisa que nunca ajudou, que nunca funcionou. Algumas já, de alguma forma, elas já não têm mais como se mover, elas não conseguem mais se moverem. Mas elas continuam mantendo um padrão que só trouxe problemas e condenação, dor, sofrimento, e elas estão lá insistindo. Quando você vê no caso de Estevão, o jovem Estevão, que deveria ter uns 17 anos, você vai ver a turma religiosa, aqueles que se apresentavam como os mais santos, detentores da justiça, da lei, da ordem, que conheciam a Deus. Olha o que a religião faz com a pessoa. Esse povo foi capaz, você vê que isso é antigo. Lembra do que a Jezabel fez cartas e mandaram para quem? Ela mandou para quem? Para as autoridades de Israel, quando Nabote não quis vender a vinha, para que eles levantassem, arrumassem 2 caras e pagassem para esses caras, para que eles mentissem que tinham visto Nabote blasfemar contra Deus e Moisés. Isso era contra a lei, ia ser apedrejado. O que aconteceu? Pois as autoridades acataram as ordens ilegais. É antigo, né, gente? É antigo, é coisa antiga. Aprenderam com Jezabel. É antigo o negócio, aprenderam. Esse povo estuda a Bíblia mais do que muitos crentes por aí, porque fazem igualzinho para o mal. Eles fizeram exatamente o que esta rainha perversa tinha mandado. E sempre tem esses, porque é tudo corrupto, né? O que paga e o que aceita o dinheiro para mentir. Aí aqui os religiosos, eles contrataram também 2 testemunhas, pagaram para os caras mentirem contra Estevão. E quem estava lá assistindo e consentindo em tudo? O Saulo estava lá, vendo tudo, consentindo em tudo. E a Bíblia fala aqui que ele pregou com tanta autoridade, que você lê o capítulo 7 de Atos, você vê ele discorrendo a história de Israel, para mostrar para aquele povo, ele conhecia a palavra, e ele mostrou toda a trajetória de Israel, como que eles tinham chegado ali. E a Bíblia fala que quando ele falava, à medida que ele foi falando, e a atitude dele foi final, sendo apedrejado, foi de oração, a mesma oração de Jesus. Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem quando ele estava na cruz. E a mesma coisa ele pediu, para que o Senhor não imputasse sobre eles aquele pecado. Eles rangeram os dentes, olha o ódio, e taparam os ouvidos, porque eles não queriam ouvir. E essas pessoas eram quem na teoria elas seguiam? Deus, mas cheias de ódio, de religião. Um caráter deformado, porque quando era preciso mentir, mentiam, enganar, enganavam, trair, traíam. Que cristianismo é esse? Que fé é essa que alguns, ou tem que mentir, mente, engana, se vende. Olha que coisa triste. Não existe um temor.
E diz o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Ele chama o Senhor de o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele discorre a história. Povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos. Ele disse para eles: vocês são um povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Obstinados, quer dizer, rebeldes, endurecidos, no coração e no ouvido, não quer ouvir a verdade. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Um dos malfeitores resistiu ao Espírito Santo. Eles aqui estavam resistindo ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Vocês rejeitaram Jesus, ele está falando o santo justo. Vocês estão agindo igualzinho os antepassados de vocês. Vocês já mataram, apedrejaram os profetas lá atrás. Vocês estão fazendo a mesma coisa agora. Hoje em dia as pessoas não matam literalmente, mas elas matam com palavras. Elas querem matar com palavras. Elas querem atirar as pedras delas. É uma revolta interna que elas colocam para fora, mas se apresentam como religiosas. Mas elas não querem ouvir. Olha aqui, ó, vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Vocês não obedecem aquilo que vocês mesmos receberam de Deus. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você vê que aqui, quando eles apedrejam Estevão e se revoltam com Estevão da maneira que eles se revoltaram, ele teve uma visão do Senhor em pé, dando um fim ali, ó. Aquele tempo da lei dando início à graça. Porque aí o que você vai ver? Após isso aqui, você vê o etíope, Saulo e Cornélio sendo salvos. Que é uma representação dos filhos de Noé. Que exemplificam a expansão do Evangelho. E a inclusão de diferentes nações na mensagem da salvação. Então, dos 3 filhos de Noé, os 3 filhos Sem, Cã e Jafé, o que nós vamos ver? O Paulo, que era o Saulo, até então, fala, incluindo o quê? Os povos semitas, incluindo os hebreus. Cã, os povos africanos. Que aí você vê a salvação do etíope, a salvação do Paulo e a salvação de quem? De Jafé, do Cornélio, dos europeus. Foi o Senhor abraçando todos os povos e dizendo: não tem mais raça, não tem cor. Que Paulo fala depois, não tem macho nem fêmea, nem judeu nem grego, todos são um em Cristo. Ele abraçando todos os povos. Cã carregava
aquele peso da maldição, e ali o Senhor está dizendo, não tem mais isso. Não existe mais isso. Acabou. Ali o Senhor abraçou todos os povos. A porta de salvação estava aberta para todo mundo. Qualquer um que se curvar diante do Senhor, qualquer um, vai encontrar as portas abertas. Qualquer um. E ali o etíope foi salvo, Saulo foi salvo, Cornélio, o italiano, foi salvo. Todas as nações e povos. Qualquer um que abriu o coração para Jesus e decidir beber do cálice, muitas vezes, de negar as suas paixões, suas vontades, de deixar o seu passado, de engolir esse orgulho, cálice, de engolir um orgulho e se humilhar. E decidir se levantar e dizer, ei, o Senhor conta comigo. Eu vou brilhar. Eu vou dar bom testemunho por onde eu passar. Eu não vou esperar que alguém faça alguma coisa. Eu vou fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu território, no meu trabalho, onde eu estou. Porque imagina se cada crente estivesse vivendo como um representante de Jesus onde está. O resultado que nós estaríamos tendo. Se nós falássemos somente a língua do céu, e não uma língua religiosa e mundana, onde muitos se gabam, como esses religiosos, mas estão mentindo, estão enganando, trapaceando, fazem qualquer coisa para não serem contrariados. Queridos, quando eu vejo uma pessoa com uma vida maravilhosa, sabe, com um destino incrível, trocando coisas tão grandes, por causa de prazeres momentâneos, estúpidos, caem, sabe, em ciladas, e cedem para a imoralidade, fofocam, aceitam um sentimento de inveja contra outra pessoa, vai abrindo. Às vezes eu vejo uma pessoa que ela tem tanto para oferecer, mas ela tem um padrão que é derrotado. Se ela precisar mentir, ela mente, enganar, manipular. E é óbvio que uma pessoa dessa não está sendo guiada pelo Espírito. É óbvio. É triste. Porque ela vive uma vida, o quê? Hedonista. Ela não quer beber do cálice. Beba do cálice. Ela não quer beber do cálice que vai trazer vida para ela. Aí Estevão está lá, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, porque eles não queriam ouvir o que Estevão estava falando. Lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade. Olha o ódio de quem dizia que tinha Deus, que viviam, essas pessoas viviam nos seus rituais religiosos e apedrejaram, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem
um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha a diferença de quem realmente anda com Deus. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Mas aí o que aconteceu? Ele teve aquele encontro com o Senhor e o Senhor disse o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele fica cego, por conta daquele clarão. E um homem chamado Ananias, e Ananias significa graça, um homem simples, é enviado onde Paulo estava, na rua direita, porque Deus ia endireitá-lo. E esse homem ora por ele, e algo como escamas caem dos olhos dele. E ele vê que tudo que ele achava que ele estava certo, ele tinha certeza que ele estava certo. Tanto, Saulo era um menino prodígio dos fariseus, filho de fariseu, fariseu dos fariseus. Todo mundo olhava para ele e imagina, culto, poliglota e corajoso. Por um zelo, ele combatia os cristãos. E esse Paulo, quando as escamas caíram 3 dias depois, ele viu que ele era um cego, que ele tinha muita religião, mas ele não conhecia a verdade. E o Paulo, que se orgulhava do seu currículo, chamou aquele currículo, que era invejável, de esterco. E que não era pouca coisa. Ele estudou nos melhores lugares. Ele esteve aos pés, diz a Bíblia, de Gamaliel, que era a grife dos rabinos. Não bastava ter um rabino, tinha que ter Gamaliel. E Saulo passou por tudo. Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse: eu quero é conhecer a Cristo. E ele passou a sofrer pelo Senhor. Ele bebeu o cálice de abandonar tudo aquilo, de enfrentar aquelas pessoas que ficaram confusas. Paulo renunciou, o Saulo renunciou tudo que ele foi, tudo que ele valorizava. E ele só queria uma coisa: conhecer Jesus. E eu creio que o Espírito Santo está falando exatamente isso para mim e para você. Eu estou esperando que você queira só uma coisa. Como Davi, uma coisa peço. Como Jesus falou para Marta, uma coisa importa. Como Paulo, eu quero só uma coisa: eu quero conhecer a Cristo. Se tem um tempo que nós precisamos, mais do que nunca, conhecer a Cristo, é agora. Algumas pessoas estão esperando pela besta, o falso profeta. Eu estou esperando pelo maior avivamento da história. O maior avivamento da história. Que é o avivamento que o Senhor prometeu que aconteceria no final. E algumas pessoas estão perdendo tempo com coisas inúteis. Com bobagens, com sentimentos, com prazeres. Vivendo como o mundo. De forma egoísta, hedonista, consumista.
E o Senhor está dizendo, para com isso. Você está perdendo sua vida. Crentes que estão buscando solução no mesmo lugar que o ímpio tem buscado. Crentes que não querem passar por dor e já se dopam de medicamentos igual o ímpio. Agora vê a dor de Davi e vê onde ele encontrou força. Se fortaleceu no Senhor. Veja Paulo na prisão dizendo, alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabe o que está acontecendo? Os crentes híbridos, aqueles que estão sendo formados para serem apenas consumistas, para terem um bom entretenimento. Então, eles já estão sendo formados não para enfrentar desafios, porque desafios e aflições, todos os crentes em todo o tempo sempre passaram. Todos. Em todo o tempo. Por quê? Porque todos foram preparados para os desafios de servir o Senhor. E agora, qualquer coisa que aconteça, se a coisa não acontecer do jeito que a pessoa quer, o que acontece? Ela já, vou parar, vou desistir, não quero mais, porque está muito difícil, não sei o quê. Meu filho, você achou o quê? Que servir Jesus não teria desafios? O Senhor nos avisou, isso é promessa. Tanto que nas bem-aventuranças, você vai encontrar 2 vezes bem-aventurados os que são perseguidos. E Jesus disse que qualquer pessoa que deixar pai, mãe, casa, campos, vai receber 100 vezes mais aqui a vida eterna e perseguição. Ou seja, você recebe 100 vezes mais aqui, vida eterna, mas também perseguição. Ele prometeu. E algumas pessoas estão abraçando o espírito do tempo, onde a fraqueza tem tomado conta das pessoas. O vitimismo. Então, elas não querem passar por nada. Se elas passam por algum desafio, Jesus não serve mais. Caminhar com Jesus não é mais a decisão delas. Elas não querem mais. Qualquer coisa que acontecer, elas já são contrariadas. Elas não têm uma firmeza, não têm consistência. Algumas pulam de galho em galho, não tem um lugar para chamar de lar, não tem estabilidade no Senhor, não tem consistência. Porque não entenderam isso. Porque elas estão bebendo o espírito do mundo, onde elas não querem ser contrariadas, desafiadas, elas não querem passar por nada, elas querem consumir, elas querem o conforto. E elas querem ser entretidas. Você veja que não se fala mais, vou cultuar o Senhor. Ou eu vou assistir um culto, eu assisti o culto, eu fui lá no culto. E aí todo mundo tem uma opinião. Isso é comum hoje em dia. Então eu decidi ficar lá, porque lá tem uma estrutura assim, sabe? Nossa, é muito bom. Então a gente tem isso, tem aquilo. Ele não quer saber onde Deus o quer, o que Deus quer com ele. Ele quer saber o que você vai oferecer a ele. Quais as vantagens que você me dá para eu ficar aqui? Uma palavra que vai te dar uns pés do ouvido de vez em quando. Que vai fazer você acordar. A vantagem é a palavra. A vantagem, a única coisa que você vai ter é a palavra. No mais vão chamar, cuidar de você, fazer o melhor, mas é a palavra.
É a palavra. Se a palavra não for o bastante, nada mais vai ser o bastante. Sabe por quê? Sempre vai ter alguém oferecendo algo melhor. Um estacionamento melhor, um ministério infantil melhor, uma lanchonete mais sofisticada, uma cadeira mais almofadada, um ar-condicionado mais equilibrado, um som melhor, um obreiro mais bonito. Sempre vai ter um lugar melhor. Entendeu? Sempre vai ter. O obreiro está mais bonito, mais bem vestido, mais não sei o quê. Sempre vai ter. Então, se nós formos nos concentrar nisso, nós vamos virar Laodiceia. Jesus vai ficar do lado de fora. E nós vamos ter que dar conta da sua vida. Porque nós formamos você de forma errada. Os novos crentes que estão chegando de forma errada. E alguns estão formando dessa maneira, inclusive com essa ideia. Tem até livro ensinando como é que você conduz. Tem até livro. Você tem que ir de uma forma mais light, mais leve, dar o conforto, depois você fala uma palavra um pouco mais forte e tal. Acontece que isso não existe. Se você não forma a pessoa da maneira que tem que ser, a Bíblia mesmo fala isso, a Bíblia fala assim, se você tratar o seu servo, o seu funcionário como filho de cara, ele depois não vai querer ser funcionário mais. Você sabia que isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, se você, preste atenção, quando você começar com uma amizade, você tem que calcular o que você vai dar para esse novo relacionamento. Porque como você começa, o que você dá para essa pessoa, depois você vai ter que manter. Senão não vai dar certo. Tudo na vida é assim. Como começa? Como é que você começou? Tudo que você botar na sua vida, você vai ter que cuidar. Como você começa um relacionamento, se você mudar depois, você deu algo para a pessoa, depois você tira, ela não quer, ela não vai aceitar. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, se você chega aqui e você não tem o que você precisa, que é a palavra, que às vezes deixa a gente até meio zonzo, porque assim né? Mas é preciso, o que vai acontecer? Mais tarde, se essa for a visão, né? Essa fosse a visão, que é a visão de muita gente, vai seguindo nessa linha. O que acontece? Bom, então eu te dou algo leve, depois eu puxo. Quando eu puxar, a pessoa não quer, ela não foi habituada, ela não foi ensinada. Ela não foi ensinada. Ela não foi doutrinada dessa forma. Discipulada. Ela não vai aceitar. Ela tem que saber, cada lugar, você tem que saber onde você está botando teu pé. Porque a pessoa, quando ela for, se ela vai no teu negócio, se ela vem nesta igreja, ela tem que saber o que ela vai encontrar. Ela tem que saber o que ela vai encontrar. Se você é aquele vendedor que você dá tudo para esse cliente para fazer a venda, depois você faz a venda, nem atende ele mais, você nunca mais vai ter esse cara com você. Ele nunca mais vai comprar nada com você. Porque você enganou ele. Você só queria fazer negócio com ele. Você nunca quis construir um relacionamento com ele. Não digo nem de amizade, mas de cordialidade, de responsabilidade. Você estava interessado na pessoa. As pessoas que mais têm tido resultados são aquelas que têm interesse em pessoas. E se eu amo a sua vida, eu não posso te enganar. Não adianta eu dar uma ideia para você de uma coisa que não é verdade. Porque aí eu sou uma farsa. A melhor coisa é você tem que saber para que você foi chamado, onde você deve estar e o que você deve fazer. E aí qualquer pessoa que chega, ela já sabe o que ela vai encontrar. Ninguém está enganando ela. Ela sabe o que ela vai encontrar. Mas o que acontece?
Alguns estão muito mal acostumados. Qualquer coisa que você fala, você foi duro demais, você foi ofensivo. Mas isso não é bíblico. Olha como Jesus pregava. Pegue muitas vezes as palavras, veja como Paulo pregava e mesmo como Pedro. É porque algumas pessoas elas se importam com coisas que são relevantes, elas estão deixando passar o que... Elas se importam com coisas que são irrelevantes e estão deixando passar o que é relevante. Alguns eles estão em busca apenas desse conforto. Que na hora do vamos ver, isso não vai te ajudar a vencer suas guerras. E o que é relevante, que é ser preparado para vencer suas batalhas, para ser uma pessoa vitoriosa, a pessoa acha que é demais, ela não quer. Mas a palavra, ela te prepara para vencer suas guerras. Para que você saia lá e brilhe, e vença, esteja por cabeça, nunca por cauda, esteja por cima, nunca por baixo. De vez em quando ela vai ser muito dura, difícil, um cálice difícil de ser engolido. Tem palavras que vêm que são difíceis. Por exemplo, a palavra para você perdoar alguém que é difícil. É um cálice difícil. Se a pessoa te fez mal, você não quer ouvir isso. Escuta, perdoa, que você vai abrir tantas portas para você. Você não quer. Só que quando você faz isso, você nega a si mesmo e bebe do cálice difícil, amargo. Você também vive resultados inacreditáveis na sua vida. Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. Com a mão no coração, os seus olhos fechados, vamos pegar de volta aquela palavra da semana passada. Avalie a sua vida. Avalie a sua vida. Será que você não tem corrido atrás do vento? Atrás de coisas inúteis? Buscando coisas que estão abaixo do sol? Será que você não se tornou um consumista? Um hedonista? Alguém que não aceita confronto, que se ofende com mínimas coisas? Que diz que quer Deus, mas está à procura de coisas que na verdade você não precisa. Será que você tem travado a sua vida porque tem cálices que você não quer beber de jeito nenhum? Tem renúncias que você não quer fazer de jeito nenhum? Tem nãos que você não quer dizer para si mesmo de jeito nenhum? Vamos mudar isso hoje. Não tem a mentalidade do mundo, não. Nós precisamos brilhar. E gostar da palavra, ainda que ela seja difícil, amarga, para aquele dia. Que tem palavras que às vezes o Senhor vem, eu sei quantas vezes o Senhor falou comigo coisas que foram, meu Deus, cálices amargos. Mas ai, se eu não tivesse bebido. Ai, se eu não tivesse bebido. Às vezes é difícil. Mas, e o mais tarde? E o mais tarde? E a recompensa que você vai ter? Vamos avaliar a vida.
E vamos beber dos cálices que nós não queremos beber. Vamos aceitar o treinamento do Senhor para sermos pessoas resilientes, corajosas, fortes. Não como o mundo que se ofende com tudo e se magoa, mas um povo que quer Deus. Um povo que decidiu buscar a Deus de verdade. E que está esperando por um grande avivamento. Gente, quando a Rafaela e o esposo ouviram o primeiro ultrassom sobre o Davi, a primeira coisa que ela ouviu foi para ela interromper a gestação. Ela ouviu de tudo. Tentaram convencê-los que eles eram as pessoas erradas. Que ela estava errada. Olha a cultura que nós estamos vivendo. E ela decidiu, ela abriu a porta para a vida. E ela não tirou a vida do filho dela. Mesmo com todos os diagnósticos de que ele não sobreviveria. Ela bebeu de um cálice amargo. Mas e a recompensa? E a recompensa desse casal? Quem vai tirar isso deles? O que eles construíram no reino, para o reino de Deus. Olha a autoridade. Quando ela chegar diante de qualquer mulher, porque esse é o grande ministério dela. Ela pode chegar diante de qualquer mulher que quer interromper a gestação dela e dizer, não faça isso. Pessoas que interrompem gestações com bebês saudáveis. Ela pode dizer, eu mantive o meu, que eu sabia que ele não era perfeito. Mas ele era um ser vivo, dado pelo Senhor. E por amor ao meu Senhor, eu honrei a vida. E ela deu à luz. E ele viveu 5 dias e o Senhor o levou. E foi uma das experiências mais lindas que todos viveram. Olha a autoridade. Ela bebeu desse cálice amargo. Cada consulta, o olhar, a crítica. Olha o mundo, em que mundo estamos? Tentaram transformá-la na errada, porque ela decidiu dar a vida. Deixar. Como foi permitido que ela vivesse, ela também permitiu que o seu filho vivesse. E tentaram colocar que ela estava errada. Que aquilo era uma loucura. E você sabia que tem mulheres cristãs, que quando tem um diagnóstico, e mulheres que se arrependem e gemem até hoje. Que o filho tem algum problema. Ou tem síndrome de Down. Tem histórias de mulheres que interromperam. Tem países como a Finlândia que se gaba de ter, olha a expressão, erradicado a síndrome de Down. Porque quando vem um diagnóstico, que aquele bebê é Down,
eles abortam, interrompem a gestação. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo hedonista, egoísta. Onde as pessoas, elas querem o pecado, mas elas não querem a responsabilidade. E aí você vê crentes defendendo coisas que a Bíblia abomina. Por favor. Cristãos, você já vê lideranças defendendo que as pessoas se dopem de medicamentos. Isso já é apoiado. As pessoas não estão mais buscando e se fortalecendo do Senhor, mas sempre buscando mais alguma coisa onde o ímpio vai buscar. Ou seja, que diferença há em nós? Se nós vamos buscar no mesmo lugar que todo mundo vai buscar, se nós estamos tomando decisões que todo mundo está tomando, as pessoas estão se divorciando por incompatibilidade. No meio cristão, nos 52 dias eu dei para você um dado, que a mesma quantidade de divórcios que está acontecendo lá fora, está acontecendo dentro das igrejas. Recentemente eu fiz uma reunião com as lideranças, porque estavam diminuindo a cerimônia de casamento. Eu falei, isso é mundano. É lá fora que eles estão fazendo isso. Estão transformando as cerimônias de casamento numa coisa bagunçada e irrelevante. Isso é uma maneira de diminuir o casamento. Eu disse, isso se chama cerimônia, cerimônia, cerimônia. Tem rituais que precisam ser respeitados. Porque o casamento é a representação da igreja com Cristo. E assim, o mundo vai entrando em nós e nós nem estamos vendo. Estamos falando a linguagem dos mundanos, buscando ajuda no mesmo lugar que eles estão buscando. Estamos tendo reações como eles. Quantos cristãos que são grosseiros no trânsito, com o garçom, na fila, não sei do que, são grosseiros com a vendedora, são grosseiros, ninguém vê a diferença. Comprometem-se em fazer algo e não fazem. Escuta, não tem diferença nenhuma. Não, nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Não se contente em viver uma vida fake. Seja de verdade, tenha uma vida de verdade. Fale a verdade, ame a verdade, persiga. Não tenha uma vida oculta. Onde lá no fundo, suas intenções e motivações não são justas. Eu poderia falar muitas coisas, mas avalie a vida. Vamos avaliar todos nós. Que tipo de vida nós temos vivido, queridos? Nós trabalhamos para todos os empresários e comerciantes e profissionais liberais possam trabalhar entre si, um usar o trabalho do outro. Você quer saber a tristeza que me dá quando o empresário contrata um membro nosso esperando que vai levar uma joia e leva um problema? Isso me dá uma tristeza.
Quando alguém contrata o serviço de alguém nosso, e essa pessoa não corresponde. Onde você está aprendendo isso? Cadê a integridade? O povo de Deus é do sim, sim, não, não, é da verdade. Pelo amor de Deus. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos diferentes de tudo. Nós somos aqueles que brilham. Nós brilhamos, salgamos. Nós não fugimos. Nós enfrentamos. Nós somos amantes da integridade. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos. 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 Ajuda-nos, Senhor. Derruba essas crenças malditas. Tira essa cegueira. Arranca do nosso meio, Senhor, a cegueira, a incredulidade, o engano. Ah, meu Deus, arranca a imoralidade, a mentira. Arranca, Senhor, que eu tenho um povo diferente, que brilha, que salva, que impacta, que toca os corações, que constrange o mundo, Deus. Nós estamos aqui para constranger o mundo, Senhor, para constranger o ímpio, Senhor, para pregar com nossas ações, com nosso estilo de vida, para pagarmos o preço, Senhor, de honrar a vida, de honrar a família, de honrar, Senhor, um compromisso, de honrar, Senhor, o que assumimos, de honrar a palavra, como está escrito, seja um exemplo dos cristãos, na palavra, no trato, no amor, no compromisso. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Um compromisso assumido é respeitado. Nós honramos o Senhor, honramos a família, honramos as pessoas importam, não o dinheiro, as pessoas importam, porque nós somos adoradores do Deus vivo e não de Mamon. Eu oro, Senhor, para que as pessoas bebam do cálice que precisam beber, para que possam cumprir com seus propósitos, para que possam ser testemunhas da sua fidelidade, da sua bondade. É a palavra de Davi: tem alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a fidelidade de Deus, e a maneira dele mostrar foi mostrando bondade. Nós precisamos mostrar a sua fidelidade, agindo com bondade e generosidade, com temor e responsabilidade. Ajuda o teu povo, Senhor. Tem pessoas que não estão fazendo nada por ninguém, e é por isso que estão tão infelizes. Vem, Espírito Santo, toca, sacode aqui hoje. Muda vidas, muda corações, coloca temor. Faça como Saulo, tira as escamas dos olhos. Deus, eu oro para que eu sei que vem um grande avivamento por aí, e eu quero fazer parte dele. Eu quero que o Ministério Mudança de Vida faça parte dele. Me ajuda, Senhor, a começar por mim, onde eu estiver falhando como liderança, como pessoa. Eu quero estar dentro, seja lá o que for que vai fazer no mundo. Não nos deixe de fora. Ajuda-nos
a estarmos alinhados para o que vem por aí. Nós queremos fazer parte da glória que vem por aí, Senhor. Ajuda-nos. O meu corpo ministerial, se há algo que eu não estou vendo, traz à tona. O corpo de obreiro, se tem algo que eu não estou vendo, traz à tona. Mas ajuda-nos a ter uma vida justa, certa, correta, alinhada com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a ensinar o Teu povo, a conduzir o Teu povo a uma vida de oração, de temor, de entrega, de comprometimento, onde bebemos do cálice, por mais amargo que seja. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a honrar o Teu nome, brilhando e salgando em toda parte, representando o Senhor, como homens e mulheres, pais e mães, maridos, esposas, filhos, funcionários e patrões, representando o Senhor como cidadãos em toda parte, que possam ver que o Senhor está em nós e a integridade em nós, porque o Senhor procura corações íntegros. Que saia daqui um povo decidido a viver no nível mais alto. É o que eu peço. Que saia daqui um povo de oração, um povo de entrega. Um povo que vive uma vida sacrificial. Uma vida rendida ao Senhor. Eu te amo. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não trocarmos uma coisa, algo tão superior, tão grande, por algo inferior, passageiro, fugaz, que não vai acrescentar à nossa vida. Nos guarda de correr atrás do vento, de buscar só o que está abaixo do sol, de correr atrás de coisas inúteis. Nós chamamos, Senhor, que o temor esteja na nossa vida e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira no mesmo lugar, mas que eu possa ver evangelistas surgindo, pregadores sem abrir a boca surgindo, pessoas de impacto, meu Pai, na sociedade, porque é isso que muda a cultura. Pessoas que brilham onde estão. Obrigada. Te amo, Senhor. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.